E aí, galerinha, beleza mesmo? Mais uma aula do nosso canal aí nessa vibe, nessa linha de exercitar e comentar questões para você. Hoje, playlist de literatura exercitando a segunda geração modernista prosa. Você teve aí recentemente a gente comentando questões da parte de poesia, como a segunda geração é bem maior do que a primeira. Hoje vai ser prosa. Seja bem-vindo. Professor Alex Homero, você que não conhece nosso canal, inscreva-se, deixa o seu like, ativa o sininho aí para você receber em primeira mão nossas aulas. Agradeço muito. Uma clicada no joinha já vai ajudar bastante o nosso canal. Seja bem-vindo, professor Alex Homero, exercitando a segunda geração modernista prosa. Beleza, galera? Estou aqui, ó. Muito bem. Agora quero mostrar para vocês aqui alguns traços dos artistas, eu adoro os traços, caricaturas, né? Tá aqui o do Graciano Ramos, essa árvore ali, é o pé de juazeiro, que aparece lá no Vidas Secas, o traço Jorge Amado, né, com seus óculos redondos, grandes, e a grande Raquel de Queiroz. Você notou que na Raquel dá para ver o número 15? Dá uma olhadinha direitinho no traço do rosto dela. Famoso romance o 15, né? A grande obra da nossa querida Raquel de Queiroz. Aqui são três dos grandes nomes que estão aqui, três dos grandes nomes da chamada segunda geração modernista, a chamada geração de 30 ou romance de 30. Pessoal, galerinha, modernismo brasileiro agora aqui para vocês. Lembrando, temos três fases aí no modernismo, tá? Vimos aqui, estamos exercitando a primeira. Lembrar que você tem as aulas aqui à sua disposição no canal do professor Alex Homero, aulas gratuitas, tem a parte de conteúdo, e eu estou gravando aí recentemente, colocando para vocês, exercitando, para trabalhar um pisão para João Cabral de Melo Neto, prosa e poesia e teatro bastante amplos. Aliás, teatro tem aula aí para você também no canal. Beleza, pessoal? Olha só, segunda fase, tá? Na segunda fase, nós temos duas obras que inauguram a segunda fase. E aqui o mapa do Nordeste, com algumas imagens que remetem ao Nordeste. Por quê? Porque, fundamentalmente, a segunda fase prosa do modernismo brasileiro são romances que abordam o Nordeste como tema. A região Nordeste, então, a parte geográfica dos seus costumes, a sua literatura de cordel, tá? A sua cultura, mas as suas mazelas sociais, né? Então, uma postura crítica em relação à seca, à miséria e as suas consequências em relação ao abandono político que se tinha nessa chamada nesse tempo aí da República Velha, que é a maioria do contexto, mas pegando também a era Vargas. São dois romances. Inclusive é curioso que chama-se o Romance de 30, mas o primeiro romance de 30, e a expressão romance de 30 tem a ver com segunda fase, na verdade é 1928. O romance do paraibano José Américo de Almeida, o romance A Bagaceira. Em seguida, em 30, ela que tinha apenas, gente, cerca de 20 anos de idade, lança o seu primeiro livro, o 15, que já foi um livraço. Ela que aborda o tema da seca saindo do Ceará como uma retirante, né? Nada mais verdadeiro. Ela publica o romance O 15. São dois livros, então, que abrem o caminho aqui da chamada segunda fase, que vai até os anos 1945. Contexto histórico, tá? Muito importante observar o contexto histórico. O contexto histórico aqui, estamos na Segunda Guerra Mundial, vamos pegar esse momento, mas o pós-29 já foi uma crise terrível na Europa, nazifascismo, né? E o Brasil, que sai dessa República do Café com Leite, da política do café com leite, e entra o Vargas, né? Que assume o poder já de forma bastante conturbada, ele dá um golpe ali em 1930, uma chamada Revolução de 30, né? Como alguns querem chamar. Em 32 ele convoca eleições, se elege, aí em 37 ele dá um golpe, né? Porque ele, em vez de sair, ele faz fechar o Congresso, alega chamado Plano Cohen, comunismo, não sei o quê, e fica no poder até 1945. E é um momento de muita tensão, porque as artes como um todo, a literatura sendo uma arte de palavras, de muito engajamento, vai acabar pagando pato nessa ditadura do Vargas aí. Por quê? Os autores vão fazer crítica, vão ter uma postura crítica. A maioria desses autores que eu vou citar hoje foram presos políticos. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Luiz do Rego, Jorge Amado foi preso político, né? Érico Veríssimo, lá do Rio Grande do Sul, tá? Para você ver que não foi só o Nordeste que foi tema na segunda fase, também tem a questão de alguns romancistas do Sudeste e do Sul, mas esses do Nordeste foram mais veementes em suas posturas críticas e políticas, tá? Pois o grande tema deles é criticar o colonialismo, o voto de cabresto, criticar o latifúndio nordestino,
abordar os retirantes da seca. E essa postura crítica, ela acaba ofendendo, digamos assim, a classe política, no caso o governo, e lógico, vai bater para cima. Você vai ter livros proibidos, você vai ter censura, você vai ter prisões. Agora, a gente diz sempre que a segunda fase, o pontapé inicial dela, ela inicia lá em 28 com a Bagaceira e em 30 com a Raquel de Queiroz, o 15. Mas é em 26. O que foi esse congresso? Gilberto Freire, um sociólogo, autor de um clássico da sociologia chamado Casa Grande Senzala, ele organizou um evento na qual ele convida artistas nordestinos, escritores, né, artistas plásticos, para uma espécie de um congresso. Claro que não era para imitar a Semana de Arte Moderna, mas é tipo assim, São Paulo fez lá o evento e ficou muito lá na região sudeste, não tinha a comunicação que tem hoje. Então é como se o nordestino ele organizasse um evento para que o Nordeste tivesse visibilidade artística. E essa literatura que ele quer não é não somente para apontar os problemas do Nordeste, seca, latifúndio, corrupção, violência no campo, miséria, fome, mas também mostrar que, mesmo com esses contrastes sociais, havia uma cultura riquíssima. Então, os livros, além de abordarem seca e miséria, vão mostrar cordel, vão colocar a cultura nordestina, as danças. Você vê que no Vidas Secas tem, no São Bernardo, Graciano Ramos, tem um momento em que ele coloca as festas populares em evidência lá, o Paulo Honório participando disso. Então, você tem aqui foco na crítica, mas também mostrar a parte boa do Nordeste, que é a sua cultura. Características gerais. Esse movimento de segunda fase, pessoal, é chamado romance de 30 ou romance neorrealista ou romance segunda fase. Você tem vários nomes. É a ideia de documentar, caracterizar esse regionalismo, principalmente no Nordeste. Mas eu repito, além dos romances, além de Jorge Amado, Bahia, José Américo de Almeida, José Lins do Rego, esses dois abordam o ciclo da cana-de-açúcar e a miséria pós-abandono dos engenhos, né? Lá na Paraíba. Temos ainda a Raquel no Ceará, temos o Graciano Ramos em Alagoas, mas tem a galera do Sul, o Érico Veríssimo, autor de Incidente Antares, que também trabalhou uma crítica social e política com muita introspecção e com muito regionalismo gaúcho, tá? Mas hoje vai comentar algumas questões, eu vou focar mais nos nordestinos, tá bom? Ficção engajada. Essa introspecção é uma análise psicológica que já vem do realismo e aqui torna-se mais profunda. Um excesso de descritivismo, especialmente da paisagem, porque a paisagem árida ela vai interferir no psicológico dos personagens. Então, por isso que eles vão ficar mais rudes, mais secos, menos humanizados e mais animalescos. Olha aí os traços deterministas, a relação do homem meio, tá? E aqui estão os temas que eu lhe falei. A exploração e a opressão pelo coronel, a questão da violência, da fome, do abandono. Essas são as características gerais que você vai ver em romances como Vidas Secas, Capitães da Areia, São Bernardo, Fogo Morto, Zé Lins do Rego, o 15 de Raquel de Queiroz, tá bom? Mas o foco são questões, né? Então eu começo com essa primeira questão aqui. Enunciado, galera. Os romancistas da segunda geração modernista abordaram os temas nacionais e cotidianos, buscando uma linguagem brasileira. Ponto. Outro traço que caracteriza o romance de 30 é o fato de eu tenho um texto de apoio, tá bem aqui um texto falando que em 26 teve esse congresso, acabei de citar, foi uma reunião que o Gilberto Freire fez e convidou vários artistas da época, tá? E isso ecoou no Nordeste todo. A ideia de que surgissem autores e obras que botassem o Nordeste como temática, por isso que se chama de regionalismo de 30, né? É mais forte no Nordeste. E a data de 30, porque renovação do romance era para mudar o romance que vinha lá do romantismo, com aquela idealização, depois do realismo com foco crítico na burguesia, depois do naturalismo ali com um viés mais cientificista, passa pelo Lima Barreto com romances de subúrbio e romances urbanos e crítica social, e o Mário de Andrade com Macunaíma, abordando a questão da miscigenação. Então não tínhamos ainda tido um romance que fosse focar de fato nos problemas sociais. Esse é o momento que a segunda fase abraça essa ideia, e aí você vai ter livros como 15, O País do Carnaval de Jorge Amado, Menino de Engenho, Fogo Morto, do Zé Lins do Rego, São Bernardo, Graciliano Ramos, que foi preso político do Vargas, e o Capitães da Areia, que é um livraço também, já virou filme, já virou seriado, do Jorge Amado, que aborda a questão do abandono de crianças, né, e da forma como eram tratadas em reformatórios, onde elas saíam pior. Eles viviam de pequenos furtos lá na cidade de Salvador. Então, romances que trabalham um ambiente social e de miséria muito grande no aspecto urbano. O Jorge Amado também trabalhou, obviamente, a gente vai já trabalhar, falar dele, algumas situações envolvendo o interior da Bahia, especialmente na região do Cacau. Galerinha, em cima disso, a questão é uma questão mais genérica. Né? Além desse traço de temas nacionais e cotidianos, de uma linguagem mais simples possível brasileira,
Qual outro traço marca o romance de 30? Só ficar esperto que essa expressão aqui, quando você encontrar nas questões romance de 30, não tenha dúvida, é a segunda fase modernista brasileira, que vai de 30 a 45. É o fato de reproduzir os aspectos estilísticos da literatura barroca. Nada a ver, pessoal, da literatura realista. Por isso que o nome também é novo realismo, tá? Nada a ver com religiosidade barroca. B. Negar todos os traços que marcaram a literatura realista e naturalista. Não, pelo contrário. Vai trazer esses traços, alguns deterministas, outros abordagem objetiva do espaço nordestino. Então, não é negar, é trazer de volta. C. Empregar novas técnicas narrativas, como o discurso direto com indireto, né? O espaço sendo um personagem muito importante. Principalmente aquelas que tentam a introspecção, perfeita a letra C. Mergulhar no íntimo do personagem que, maltratado pelo meio, vai exacerbar violência, rudeza, miséria humana e também uma concepção de crítica muito grande em relação à exploração do homem. Letra C já é a nossa resposta na primeira questão. Linguagem hermética é coisa de simbolista, não tem nada a ver aqui com a prosa nordestina ou a prosa regionalista. E a letra E, idealizar não, gente. É justamente o realismo vem porque o realismo nesse momento é para você mostrar a vida como ela é, a verossimilhança, e não idealizar como os românticos faziam. Tudo bem? Para fazer a 2, eu trouxe aqui um pouquinho de Jorge Amado, a cara da Bahia, né? Bahia linda e maravilhosa, de muita cultura. Quando for à Bahia, visite a casa Jorge Amado, tem lá em Salvador, no Pelourinho também tem um museu belíssimo ali para ele. Meus queridos, um dos mais populares escritores brasileiros, um dos mais traduzidos para vários idiomas, gente. Então, muito conhecido no mundo todo. Foi preso político da Vargas, depois foi preso político no regime civil-militar, morou um tempo na França, morou no Chile. A literatura dele é conhecida em muitos lugares, está admiradíssimo em Portugal e também nos países de língua portuguesa na África. Seus livros são engajados, são muito críticos, mas também tem um pouco de sensualidade, né, nas personagens femininas. Ele também mostra os costumes, né, que envolvem as várias classes sociais presentes na Bahia e trabalha o que a gente chama de jornalismo universal. Então, algumas situações vividas naquele momento, naquele contexto do regional baiano, nordestino, são dramas humanos que qualquer outro lugar poderia ter. Tá? E, lógico, também tem a sua postura crítica ideológica. Era um homem de esquerda assumido e por isso foi preso, porque ele manifestava isso de alguma forma. Suas principais obras, se liga aí. Ele divide as obras em ciclos. Por exemplo, no ciclo de costumes, sabe qual é a obra mais conhecida? Gabriela Cravo e Canela. Já virou filme, né? Já virou novela e por aí vai. Uma obra que mostra bem os costumes da Bahia, a região do cacau, e tem aquela sensualidade típica que ele coloca nos seus livros, numa linguagem muito popular. Ciclo de cacau ou do cacau, né? Grande parte ali da Bahia viveu muito tempo do cacau. Ele explora isso nas suas narrativas. Um dos livros mais conhecidos, Jubiabá. Outro livro, Psicopolítica, aqui ele estreou com o País do Carnaval, mas o grande livro psicopolítico é Capitães da Areia, que vai até ser preso por causa desses livros, né? Ele vai ter problema, porque o livro era muito crítico, muito forte na sua veemência, na forma como tratavam as crianças, no caso, adolescentes abandonados, que viviam na Bahia. Então, temos aí esses três destacando cada um dos ciclos. Aqui temos uma questão mais direta, mas sobre o contexto que Jorge Amado está vinculado, né? Ele está vinculado a qual contexto? Logo de cara a letra A, no contexto de uma prosa que vai trabalhar temas sociais, crises econômicas e estabilidade política, porque é o contexto da era Vargas. Então você tem que estar muito atento a questões que envolvem a literatura e a arte, o contexto. É por isso que é cobrado, é colocado isso, é estudado isso nas questões, tá? Letra B de bola. É claro que aproveitou, porque eu tenho principalmente liberdade de expressão, eu tenho a possibilidade de misturar gêneros, ele coloca muita poeticidade nas suas narrativas, então aproveitou sim. C. Documentos fantasiosos, pelo contrário, é o máximo da realidade brasileira, é a verossimilhança, é uma postura crítica. Opa, letra D, se liga aí, galera, ó. Utilizou vocabulário de linguagens regionais típicas. Nossa, tanto da Bahia, ele usa muito baianês, digamos assim, os outros escritores também fizeram. Mas no caso dele e da maioria, vai conferir um tom mais coloquial e não um tom culto, tá bom, gente? E letra E, não, ele até, Jorge Amado é muito conhecido, porque abordou muito a cultura afro-brasileira em seus livros, tá? Mas você não tem um romance dele, ou da segunda fase, especificamente falando sobre a abolição da escravatura. Isso já é um tema lá do romantismo, lá do Castro Alves, não caberia aqui. Beleza? Castro Alves, outro baiano, né? Conterrâneo de Jorge Amado. Galera, para a última questão, uma questão difícil do Enem,
Eu trouxe esse Graciliano Ramos, que fumava demais, eu adorava ler. Foi outro preso político, inclusive quando ele passou 9 meses na cadeia, né? Pela sua postura crítica e contra o governo Vargas, ele escreveu um diário que virou romance depois, Memórias do Cárcere, virou até filme. Graciliano Ramos é o escritor que mais se aproxima dos ideais machadianos, aquela postura objetiva, aquela ironia, impressionantemente sutil e cruel ao mesmo tempo, a preocupação com a linguagem, né? Aquela coisa de falar muito, escrevendo pouco, ter a concisão, e essa linguagem seca típica do Nordeste, aquela coisa bem postura objetiva mesmo, tá? Mas não deixou de abordar temas regionais, tá? E o clássico regional ao mesmo tempo. Mergulhou no íntimo das personagens, você vai ver muito isso, essa introspecção, outra marca dele, e claro, a visão crítica das relações humanas, especialmente daqueles humanos mais explorados um pelos outros. Dentre as suas obras principais, eu quero destacar um livraço, um livro fantástico, maravilhoso, e ao mesmo tempo de uma humanidade triste e terrível, Vidas Secas. Lá do Fabiano, da Sinhá Vitória, do Menino Mais Velho, do Menino Mais Novo, da Cachorra-Baleia, que é emocionante. Um livro que você pode ler a qualquer ordem, né? Ele é desmontável. Você pode escolher isso, você não precisa começar pelo começo, são 13 capítulos, você pode começar pelo último, porque a ideia cíclica do livro é a seca. Outro livraço dele, São Bernardo, narrado por Paulo Honório, um homem que ascende socialmente através de esquemas de corrupção, assume uma fazenda rica chamada São Bernardo, torna a fazenda conhecida, vira um cara mais bruto do que já era, um casamento por interesse, então mostra toda a situação humana que ele está inserido, até, obviamente, ser responsabilizado por um crime terrível em relação à sua esposa. Ele diretamente digamos, o cara que provocou o suicídio dela, por não aguentar aquele marido, a situação de humilhação que ele colocava a esposa Madalena em evidência. É um livro muito crítico que aborda bem essa política na República Velha de coronelismo no livro. Foi até uma questão da prova de humanas, usando Graciliano Ramos para falar da República Velha. Então, destaco aí para vocês Vidas Secas e São Bernardo. E tem essa questão do Enem. Vamos observar aqui o enunciado. Questão complicada, viu, pessoal? Valendo-se de uma narrativa que mantém o distanciamento na abordagem da realidade social em questão, o texto, esse fragmento aqui, expõe a condição da extrema carência das personagens acuados pela miséria. Fabiano, Tia Vitória e por aí vai. Vivem retirando de um lugar para o outro, né? Retirantes da seca. O recurso, cuidado, porque essa questão pegou. Olha o que o enunciado quer. O Enem tem esse negócio do comando. O comando da questão é agora. O recurso utilizado na construção dessa passagem, o qual comprova a postura distanciada do narrador, porque o narrador é terceira pessoa, ele procura, ao mesmo tempo que lhe apresentar a situação de miséria em que elas estão imersas, as personagens de Vidas Secas, o narrador procura não opinar, fica distante nesse sentido. Vamos ver aqui? Na planície avermelhada, os juazeiros, viu aquela caricatura que eu botei no começo, aquela árvorezinha na cabeça dele, aquele traço, lá no primeiro slide, lembra o pé de juazeiro, que no Nordeste é conhecido por ser o mais resistente à seca. Plantar um pé de juazeiro resiste bastante da sombra quase que o ano todo, mesmo com a seca apertando, tá? Alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, olha o rio está seco, tem até areia, a viagem progredira bem 3 léguas, cerca de 18, 19 quilômetros. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastavam-os para lá, estão com fome, na seca, miséria, com sede. Devagar. Se a Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto, levando ele aqui, ó, quase no colo aqui, e um baú de folha, uma maleta, né, de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, andando torto. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligerou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. Deixaram, eles ficam para lá e para cá, né, andando à procura de um emprego, de um lugar para ficar, de comida, de água. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. E vão sentar debaixo do pé de juazeiro. Pessoal, que recurso que ele utilizou aqui para nos manter, para ter uma postura distanciada, ao mesmo tempo expor para nós essa condição de miséria. Letra A, caracterização pitoresca. Gente, algo pitoresco é algo agradável. Não, aí o aluno tem que ter vocabulário. Letra A, absurdo.
Tu viu a situação seca, o rio tá seco. Procura um pé de juazeiro que não dá fruto, mas dá pelo menos uma sombra. Por favor, né? Não tem condição. Letra B de bola, essa pegou muita gente, tá? Porque esse fragmento Vidas Secas e a obra do Graciliano Ramos é marcado pela concisão. O que é concisão? Ser sóbrio, sobriedade, objetividade, ser conciso, escrever com o mínimo de recursos possíveis. Realmente a obra dele tem isso. Aí tem sequência temporal linear, ou seja, que segue aquela linha, começo, meio e fim. O que eu acho que prejudicou o aluno aqui em marcar? Até que está certa sobre a lexical, porque ele é bem conciso nas palavras. Mas assim, o romance Vidas Secas como um todo, ele não é linear. Porque a seca, ela termina o vai e vem constante das personagens em vários espaços. Então seria antilinear. Agora, entendeu? Letra C, metaforização do espaço sertanejo, alinhada com o projeto da crítica social. Olha, crítica social tem. Agora, essa metaforização, ele, para falar da seca, ele citou algumas coisas. O pé de juazeiro, que é o que resiste, né? Que vai dar sombra, e eu tenho ali o rio seco. Vamos deixar essa letra C para discutir? D. Descrição equilibrada entre os referentes físicos e psicológicos dos personagens. Bom, equilibrada. Nesse trecho, você não consegue ver muita ação psicológica dos personagens. Você tem mais a questão dos aspectos físicos, né? Que ele está descrevendo, como você pode perceber. A planície avermelhada, os juazeiros, né? Ter andado no rio seco, a folhagem. Então você não tem nenhuma marca aqui psicológica da personagem, não nesse fragmento, tá? Letra E, caricatura dos personagens compatível com o aspecto. Não, gente, ninguém está fazendo caricatura. Isso aqui, aliás, é muito comum no naturalismo, lá no Ateneu, por exemplo. E aí, qual vai ser a resposta, pessoal? Exatamente a letra B de bola. Aí você, mas o senhor acabou de falar que não tinha o aspecto temporal? Uhum. Mas por que ela vai ser uma resposta? Foi muito polêmica no Enem. Porque não tem outra resposta possível. Ela pelo menos tem uma parte boa que é essa sobriedade lexical. Por quê? Eu não posso dizer que um rio seco, pé do juazeiro que dá sombra num contexto desse, é um espaço metaforizado. Pelo contrário, ele não está fazendo metáfora, está sendo o mais realista possível. A metáfora é para encantar, não tem isso aqui. Tá? Está correta a crítica social. Então, na letra B, eu tenho uma parte da resposta muito boa sobre a lexical, dizer o mínimo necessário, o conciso. Agora, a época foi uma polêmica essa questão do Enem, porque não tem como eu ver aqui linearidade, a não ser num aspecto. Temporal em que sentido? Voltando lá. Ele apresenta aqui os juazeiros, fala que eles estão longe, que eles estão caminhando. Então, ao caminhar no sentido do juazeiro da sombra, esse aspecto determinaria uma ideia de sequência linear, porque eu estou indo até eles, até chegar para ficar lá a sombra. É a explicação plausível para que essa resposta seja a letra B, mas principalmente pela primeira parte e porque a letra C, realmente metaforização, não tem a mínima condição. Beleza, pessoal? Questão difícil, questão boa. Muito obrigado aí pela sua atenção. Para quem não conhece nosso trabalho, temos um e-book que você pode adquirir por R$ 9,90 à sua disposição, com 100 questões comentadas para todos os vestibulares aí, o Enem e companhia, de todas as disciplinas de língua portuguesa. Gramática, tem texto, tem arte, tem literatura, tudo para você, tá bom? Quero agradecer você. Muito obrigado aí pela sua participação. Não esquece de observar aí no link que tem mais aulas à disposição. Assista, deixe seu like lá. Por gentileza, inscreva-se e ajude o nosso canal a crescer. Muito obrigado, pessoal.